Em meio à correria frenética do século XXI, uma descoberta inesperada emerge das profundezas do tempo, desafiando as fronteiras entre o passado e o presente. Uma entrevista perdida de Nikola Tesla, o gênio visionário da eletricidade, é encontrada em um cofre secreto, revelando segredos há muito esquecidos. Tesla, com a lucidez de um profeta, desvenda o poder da visualização como chave para a realização de sonhos e, surpreendentemente, conecta a história a Elon Musk, o visionário da era espacial. A narrativa se desenvolve entre a mente brilhante de Tesla e a ambição audaciosa de Musk, culminando em uma jornada emocionante em busca de um legado perdido, capaz de mudar o destino da humanidade. No coração de uma cidade fervilhante, onde a luz artificial domina a noite, um pequeno grupo de pesquisadores se reúne em torno de um enigma singular, uma entrevista perdida de Nikola Tesla, o gênio inventor que iluminou o mundo. Há décadas, o nome Tesla é sinônimo de genialidade incomparável, de ideias que desafiaram os limites da ciência e da imaginação. Mas, agora, essa entrevista, datada de 1931, emerge das sombras, prometendo revelar segredos há muito esquecidos. A sala é um santuário da ciência, onde cada objeto evoca a memória de Tesla. Bobinas de alta tensão, desenhos complexos, anotações enigmáticas. No centro da sala, um projetor antigo, com a imagem de um homem de olhar penetrante, projeta a entrevista. O professor Arthur, especialista em Tesla, inicia a leitura. Gostaria de compreender como a mente de um gênio como o seu funciona, Tesla. Como o senhor consegue imaginar e materializar ideias tão avançadas, tão à frente de seu tempo? A imagem de Tesla se agiganta na tela. Seus olhos brilham com uma intensidade incomum, enquanto ele responde com voz serena, mas poderosa. A chave para tudo reside na visualização. O poder da mente humana é infinito, e a visualização é a ferramenta que nos permite moldar a realidade. Vejo as máquinas, os inventos, antes mesmo de existirem, como se estivessem palpáveis em minhas mãos. É através da visualização que as ideias ganham vida, que a imaginação se torna realidade. A visualização é o segredo. As palavras de Tesla ecoam pela sala, desafiando a lógica linear do pensamento. A mente de Arthur é invadida por uma avalanche de perguntas. Como Tesla pode, há mais de 80 anos, falar com tanta precisão sobre o poder da visualização, um conceito tão central para o sucesso de Elon Musk? A conexão entre esses dois visionários, separados por décadas, surge como uma linha tênue, mas inegável. A entrevista prossegue, revelando a profunda intuição de Tesla sobre o futuro e como a visualização seria a força motriz do progresso. A visualização é o motor do futuro, diz Tesla, enquanto a imagem na tela se dissolve em um turbilhão de ideias futuristas. Ela nos impulsiona a romper com os limites da realidade, a criar o que antes parecia impossível. A sala fica em silêncio. A conexão entre a mente de Tesla e a de Musk se torna cada vez mais evidente, revelando um elo ancestral de visionários que compartilham uma crença profunda no poder da visualização. A entrevista perdida de Tesla abre as portas para um futuro de possibilidades ilimitadas, um futuro onde a mente humana, movida pelo poder da visualização, conquista o impossível. A entrevista se intensifica, mergulhando em uma discussão profunda sobre a natureza da realidade, o papel da ciência na transformação do mundo e a importância do pensamento visionário. Tesla, com a autoridade de quem já desvendou os segredos da eletricidade, revela suas convicções sobre a interconexão entre a mente, a energia e a matéria. Ele fala sobre a capacidade da mente humana de influenciar o mundo físico através do poder da visualização. Cada um de nós possui um poder inato, uma capacidade de moldar a realidade à nossa volta. A visualização é como uma ponte, conectando o mundo interior, o mundo das ideias, ao mundo exterior, o mundo da manifestação. Quando visualizamos com clareza, com paixão e com persistência, estamos enviando um sinal poderoso para o universo, um sinal que atrai as energias necessárias para tornar a nossa visão real, revela Tesla.
sua voz ressoando com convicção. A sala se enche de uma atmosfera quase mágica, enquanto as palavras de Tesla se entrelaçam com as imagens projetadas. O professor Arthur, absorto em cada palavra, busca em seus estudos sobre Tesla as referências para esse conceito tão profundo, tão singular. Tesla. O Senhor está dizendo que a visualização não é apenas um exercício mental, mas uma força poderosa capaz de mudar o curso dos eventos. Questiona Arthur, sua voz repleta de fascínio e cautela. Tesla, com um leve sorriso nos lábios, responde: a visualização é uma força poderosa. É a chave para o sucesso em qualquer área da vida. Através da visualização, podemos criar o que desejamos, podemos atrair as oportunidades que precisamos, podemos transformar os nossos sonhos em realidade. A visualização é uma ferramenta poderosa, e aqueles que dominam essa arte podem alcançar coisas extraordinárias. As palavras de Tesla reverberam na mente de Arthur, despertando uma profunda reflexão sobre a história da humanidade e os grandes visionários que a moldaram. Se Tesla, no início do século XX, já compreendia o poder da visualização, como essa ferramenta foi utilizada por outros visionários ao longo da história. Tesla. O Senhor acredita que outros grandes inventores, como Edison ou mesmo Leonardo da Vinci, utilizavam a visualização como um instrumento fundamental em suas descobertas. Pergunta a Arthur, buscando desvendar a conexão entre o passado e o presente. Tesla, com um olhar distante, como se estivesse viajando no tempo, responde: a visualização é uma ferramenta universal, uma força inerente ao ser humano. Todos os grandes visionários, desde os primeiros artistas que pintaram nas cavernas, até os cientistas que desvendaram os segredos do universo, utilizaram a visualização para realizar seus sonhos. A diferença entre os que alcançaram o sucesso e aqueles que ficaram pelo caminho reside na intensidade da visualização, na força da crença, na capacidade de manter a visão clara e inabalável. A entrevista avança, revelando a visão de Tesla sobre o papel da ciência na transformação do mundo e a importância do pensamento visionário para guiar o progresso da humanidade. Ele argumenta que a ciência não deve se limitar a analisar o mundo, mas sim a criar o mundo, a moldar o futuro. A ciência não deve apenas observar, ela deve criar. A ciência não deve apenas descrever o mundo, ela deve moldar o mundo. A visualização é a ferramenta que nos permite construir o futuro, um futuro onde as ideias se transformam em realidade, um futuro onde a mente humana atinge o seu potencial máximo. É através da visualização que podemos transformar os nossos sonhos em realidade, que podemos construir um futuro melhor para todos, declara Tesla, sua voz carregada de esperança e convicção. O professor Arthur, profundamente tocado pelas palavras de Tesla, sente que a entrevista está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos. A conexão entre a mente de Tesla e a de Musk, que antes era um fio tênue, agora se transforma em um elo inegável. Tesla. O Senhor parece ter uma visão profunda do futuro, um futuro onde a ciência e a tecnologia avançam a passos largos. Como o Senhor visualizava o mundo no futuro? Quais eram seus sonhos? A imagem de Tesla se torna mais nítida na tela. Seus olhos brilham com uma nova intensidade, enquanto ele responde: visualiza um mundo interconectado, onde a energia flui livremente, um mundo onde a eletricidade impulsiona o progresso, um mundo onde a ciência resolve os desafios da humanidade, um mundo onde a comunicação é instantânea, um mundo onde a tecnologia é utilizada para o bem da humanidade. Um futuro onde as máquinas se tornam extensões do corpo humano. Um futuro onde a mente humana se conecta com a inteligência artificial. Um futuro onde a ciência nos leva a um novo patamar de evolução. As palavras de Tesla ecoam na sala, carregadas de esperança e audácia. A entrevista está prestes a alcançar seu ponto culminante, revelando a conexão entre a mente brilhante de Tesla e a ambição audaciosa de Elon Musk. A sala, agora tomada por uma aura de mistério e expectativa, se curva sobre as palavras de Tesla. Arthur, com os olhos fixos na tela, sente um arrepio percorrer sua espinha. A entrevista parece transcender o tempo,
conectando os pontos entre o passado e o presente. A conexão entre Tesla e Musk, antes um fio tênue, agora se torna uma ponte inegável. Tesla. O senhor acredita que alguém no futuro, inspirado pelas suas ideias e pela sua visão, estará caminhando para realizar os seus sonhos? Pergunta Arthur, com a voz trêmula de emoção. Tesla, com um brilho peculiar nos olhos, responde: a chama da criatividade é eterna. O futuro será moldado por aqueles que ousam sonhar, que se atrevem a ir além dos limites da realidade, que acreditam no poder da visualização. E eu confio que haverá aqueles que darão continuidade ao meu trabalho, que levarão as minhas ideias para novos patamares. O professor Arthur, sem conseguir conter a emoção, pergunta: Tesla, o senhor poderia nos dar um exemplo, um nome, alguém que, em sua visão, esteja encarnando esse espírito de inovação, essa crença no poder da visualização? Tesla, com um sorriso quase imperceptível, responde: o futuro é um mistério, um enigma a ser desvendado. Mas, se eu pudesse olhar para o futuro, veria um homem, um visionário, um líder, que carregará a tocha da inovação, que levará a humanidade a novas fronteiras. Alguém que, como eu, acredita no poder da visualização para transformar sonhos em realidade. Arthur, com o coração batendo forte, pergunta: Tesla, pode nos dar um nome que nos permita vislumbrar esse futuro que o senhor tanto vê? Tesla, com um olhar intenso, como se estivesse lendo o futuro, responde: seu nome é Elon Musk. Ele é a força motriz de um novo ciclo de inovação, um ciclo que levará a humanidade à conquista de novos mundos, um ciclo que será guiado pela visualização, pela crença no poder da mente humana. Musk é a encarnação do espírito visionário, da crença no poder da imaginação para criar o que antes parecia impossível. A sala fica em silêncio. As palavras de Tesla ecoam, revelando uma conexão profunda entre dois gênios separados por décadas, dois visionários unidos por uma crença inabalável no poder da visualização. A mente de Arthur é invadida por uma enxurrada de pensamentos. Como um gênio como Tesla, décadas antes de Musk nascer, poderia ter previsto o futuro com tamanha precisão? A entrevista perdida de Tesla, com suas revelações proféticas, se torna um portal para o futuro. A entrevista prossegue, revelando a profunda crença de Tesla na capacidade humana de transformar o impossível em realidade. Tesla, com a autoridade de um mestre da eletricidade, revela que a energia não se limita à matéria física, mas também reside na mente, e é através da mente que podemos controlar e manipular as energias do universo. A mente humana é uma força poderosa, um centro de energia capaz de gerar, controlar e manipular a energia do universo, revela Tesla, sua voz carregada de convicção. A visualização é o canal que nos permite conectar com essa energia, direcionando-a para a realização de nossos sonhos. O professor Arthur, absorto pelas revelações de Tesla, se questiona: Tesla, o senhor está falando de um tipo de energia mental, uma energia capaz de influenciar o mundo físico? Tesla, com um brilho intenso nos olhos, responde: a energia mental existe, é uma força poderosa, uma força que pode ser utilizada para curar, para criar, para transformar a realidade. É através da energia mental que os grandes visionários, os grandes líderes, os grandes revolucionários moldam o futuro. A entrevista se torna um diálogo profundo sobre a natureza da realidade, a força do pensamento e a capacidade humana de influenciar o mundo. Tesla, com a maestria de um mestre da ciência, revela a interconexão entre a mente, a energia e a matéria. A mente, a energia e a matéria são as três forças que governam o universo, três forças interligadas, capazes de se transformar umas nas outras. A visualização é a ponte que conecta essas três forças, que nos permite transformar nossos pensamentos em energia e nossa energia em realidade, declara Tesla, sua voz ressoando com convicção. A sala se enche de uma aura de mistério, enquanto as palavras de Tesla ecoam pelo tempo. Arthur, tomado por um fascínio absoluto, se questiona: Tesla,
O Senhor está nos dizendo que a visualização é uma ferramenta poderosa, capaz de conectar nossa mente com a energia do universo e, através dessa conexão, moldar a realidade. Tesla, com um leve sorriso, responde: a mente humana é um poderoso centro de energia, um centro que pode gerar, controlar e direcionar a energia do universo. A visualização é a chave para desbloquear esse potencial, para conectar nossa mente com a força cósmica que nos rodeia. E, através dessa conexão, podemos transformar nossos sonhos em realidade. A entrevista, carregada de mistério, de revelações e de profecias, está apenas começando a revelar seus segredos mais profundos. A conexão entre a mente de Tesla e a de Musk se torna cada vez mais evidente, revelando um elo ancestral de visionários unidos por uma crença inabalável no poder da visualização. A entrevista perdida de Tesla, como um farol no tempo, ilumina o caminho para um futuro de possibilidades ilimitadas. A entrevista, agora um turbilhão de emoções, se torna uma ponte entre o passado e o futuro, revelando a profunda interconexão entre a mente de Tesla e a de Musk. Arthur, com os olhos fixos na tela, sente a energia das palavras de Tesla, e a mente de Musk se torna um ponto de convergência nesse universo de ideias. Tesla, como o senhor imagina que essa conexão entre a sua mente, a de Musk, e a energia do universo possa influenciar o futuro da humanidade? Pergunta Arthur, sua voz carregada de admiração e expectativa. Tesla, com um olhar que parece penetrar as paredes do tempo, responde: o futuro é um campo de possibilidades, um campo infinito onde as ideias se transformam em realidade, onde os sonhos ganham vida. A mente humana, com sua capacidade de visualizar, de conectar-se com a energia do universo, é capaz de moldar esse futuro, de criar um mundo melhor para todos. Arthur, com um frio na espinha, pergunta: mas como essa conexão se manifesta? Como podemos acessar esse poder? Como podemos utilizar a visualização para moldar o futuro? Ele questiona, procurando desvendar o enigma. Tesla, com uma voz carregada de mistério, responde: o segredo reside na visualização, na capacidade de conectar a mente com a energia cósmica. A mente humana, como um poderoso receptor, pode captar as energias do universo, direcionando-as para a realização de nossos sonhos. Para acessar esse poder, precisamos desenvolver nossa capacidade de visualizar, de criar imagens mentais. A entrevista, agora um campo de mistérios e revelações, se torna um guia para desvendar o poder da visualização, um poder que pode transformar a realidade. Tesla, com a autoridade de um mestre da ciência, revela os segredos da energia mental, uma energia que pode ser utilizada para curar, para criar, para transformar o mundo. A energia mental é uma força poderosa, uma força que pode ser utilizada para o bem ou para o mal, declara Tesla, sua voz carregada de advertência. É importante usar essa energia com responsabilidade, com consciência, com respeito pelo universo e pela humanidade. A entrevista se intensifica, revelando os perigos da manipulação da energia mental, os riscos de usar esse poder para fins egoístas e a necessidade de ética e responsabilidade na utilização dessa força. Tesla, com a lucidez de um profeta, adverte sobre os riscos da manipulação da energia mental, sobre o perigo de usar essa força para controlar mentes, para dominar o mundo, para destruir. A energia mental, como qualquer outra energia, pode ser utilizada para fins nobres ou para fins obscuros, alerta Tesla, com a voz grave, como um trovão que quebra o silêncio. O futuro da humanidade depende da capacidade de utilizar esse poder com sabedoria, com responsabilidade, com compaixão. Arthur, com uma sensação de peso na alma, questiona: Tesla, o senhor está dizendo que existe um perigo, um risco, em utilizar o poder da visualização sem ética, sem responsabilidade. Tesla, com um olhar penetrante, como se estivesse lendo a mente de Arthur, responde: o poder da mente é infinito e, com ele, o potencial para o bem e o mal. A visualização,
quando utilizada com ética, com responsabilidade, com respeito pela vida, pode transformar o mundo, pode criar um futuro de paz, de prosperidade, de harmonia. Mas, quando utilizada com egoísmo, com ganância, com violência, a visualização pode se tornar uma força destrutiva, capaz de causar sofrimento, caos e destruição. A entrevista, agora um alerta, um sinal de advertência, adentra o campo da ética, da moral, da responsabilidade, revelando os perigos da manipulação da energia mental e a necessidade de usar esse poder com sabedoria. O futuro da humanidade depende da capacidade de usar a energia mental com responsabilidade, declara Tesla, sua voz carregada de convicção e esperança. A visualização, quando utilizada com ética, com compaixão, com respeito pela vida, pode transformar o mundo, pode criar um futuro melhor para todos. A entrevista, agora uma ponte para o futuro, revela um legado perdido, um legado que pode mudar o destino da humanidade. Tesla, com a lucidez de um profeta, deixa um recado para os que vierem depois, para os que ousarem sonhar, para os que buscarem transformar seus sonhos em realidade. A energia mental é uma força poderosa, uma força que pode transformar o mundo. Mas essa força precisa ser utilizada com sabedoria, com ética, com respeito pela vida. O futuro da humanidade depende de nossa capacidade de usar esse poder com responsabilidade, declara Tesla, sua voz ressoando pelo tempo. A entrevista, agora um grito de alerta, um chamado à responsabilidade, se torna um farol para o futuro. Tesla, com sua visão profunda, com sua crença inabalável no poder da visualização, deixa um legado para a humanidade, um legado que pode mudar o destino do mundo. A sala, agora em um estado de profunda contemplação, se curva sob as palavras de Tesla. Arthur, com o coração pulsando forte, sente que a entrevista, além de revelar segredos, também está abrindo um portal para um novo universo de possibilidades. Tesla, o Senhor está nos dizendo que a energia mental, esse poder de influenciar a realidade através da visualização, é algo real, algo palpável. Questiona Arthur, sua voz carregada de admiração e incerteza. Tesla, com um leve sorriso, responde: a energia mental é tão real quanto a energia elétrica que ilumina o mundo. Ela é uma força fundamental do universo, uma força que reside em cada ser vivo, em cada átomo, em cada partícula. É a força que impulsiona o crescimento das plantas, o movimento dos animais, o pensamento humano. É a força que cria, que transforma, que cura. As palavras de Tesla ecoam pela sala, desafiando a lógica linear do pensamento. A mente de Arthur é invadida por uma avalanche de novas perguntas. Se a energia mental é tão real quanto a energia elétrica, por que não a exploramos mais? Por que não a utilizamos para construir um futuro melhor, um futuro onde a doença, a pobreza e a violência sejam apenas lembranças do passado? Tesla, o Senhor acredita que a humanidade está pronta para lidar com esse poder, para explorar essa energia, para se conectar com essa força cósmica? Pergunta Arthur, sua voz carregada de esperança e um pouco de receio. Tesla, com um olhar penetrante, como se pudesse ler os pensamentos de Arthur, responde: a humanidade está em constante evolução, e com essa evolução, a capacidade de utilizar a energia mental também se expande. Mas, para dominar esse poder, precisamos desenvolver nossa consciência, nossa capacidade de utilizar essa energia com responsabilidade, com ética, com respeito pelo universo e pela vida. A entrevista, agora um guia para um novo caminho, um caminho que pode levar a humanidade a um novo nível de evolução, se torna um chamado para a consciência, para a responsabilidade, para o uso consciente da energia mental. A energia mental é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, precisa ser utilizada com cuidado, com sabedoria, com ética, adverte Tesla, sua voz carregada de sabedoria e prudência. Utilizar a energia mental para o bem, para curar, para criar, para transformar o mundo, é um ato de amor, de compaixão, de respeito pela vida.
Utilizá-la para o mal, para dominar, para controlar, para destruir, é um ato de egoísmo, de ganância, de falta de respeito pela vida. Arthur, em silêncio, absorvendo cada palavra de Tesla, sente que a entrevista está se tornando um guia para o futuro. Um guia para a utilização consciente da energia mental, um guia para a construção de um mundo melhor, um mundo onde a energia mental, em vez de destruir, crie, em vez de dominar, cure, em vez de separar, una. Tesla. O Senhor está nos dizendo que a energia mental é a chave para o futuro da humanidade. Questiona Arthur, sua voz carregada de fascínio e um pouco de espanto. Tesla, com um sorriso sereno, responde: a energia mental é a força motriz da evolução, a força que impulsiona o progresso, a força que nos permite superar os desafios da vida. É a força que pode nos levar a um novo nível de consciência, a um novo nível de conexão com o universo, a um novo nível de harmonia com a vida. A entrevista, agora um chamado à ação, se torna um guia para a utilização consciente da energia mental, um guia para a construção de um futuro melhor, um futuro onde a energia mental seja utilizada para curar, para criar, para transformar o mundo. A energia mental é uma força poderosa, uma força que pode nos levar a um futuro de paz, de prosperidade, de harmonia, afirma Tesla, sua voz carregada de esperança e convicção. Mas para alcançar esse futuro, precisamos desenvolver nossa consciência, nossa capacidade de utilizar essa energia com responsabilidade, com ética, com respeito pela vida. A entrevista se torna um guia para o futuro, um guia para a utilização consciente da energia mental, um guia para a construção de um mundo melhor. A entrevista perdida de Tesla, como um farol no tempo, ilumina o caminho para um futuro de possibilidades ilimitadas. A sala, agora em um estado de profundo respeito e admiração, se curva sobre as palavras de Tesla. Arthur, com os olhos fixos na tela, sente a energia das palavras de Tesla. Um chamado à ação, um chamado para a humanidade despertar para o poder da energia mental, para a capacidade de criar um futuro melhor, um futuro onde a energia mental, em vez de destruir, crie, em vez de dominar, cure, em vez de separar, una. Tesla, o Senhor acredita que a humanidade está preparada para dar esse passo? Pergunta Arthur, sua voz carregada de esperança e uma ponta de incerteza. Tesla, com um sorriso sereno e confiante, responde: a humanidade está em constante evolução, e com essa evolução, a capacidade de utilizar a energia mental também se expande. Cada grande passo da humanidade, cada grande avanço científico, cada grande obra de arte, cada grande ato de amor, é um testemunho da capacidade da mente humana de transformar o mundo. Arthur, em silêncio, absorvendo cada palavra de Tesla, sente que a entrevista está se tornando um farol no tempo, um guia para a humanidade, um chamado para a consciência, para a responsabilidade, para o uso consciente da energia mental. Tesla, mas como podemos despertar essa consciência? Como podemos desenvolver essa capacidade de utilizar a energia mental com responsabilidade? Pergunta Arthur, sua voz carregada de sinceridade e uma pontinha de angústia. Tesla, com um olhar penetrante, como se pudesse ler a mente de Arthur, responde: a chave para despertar essa consciência reside na educação, na busca pelo conhecimento, na conexão com a natureza, na prática da compaixão, na busca pela harmonia com o universo. A sala, em um silêncio quase sagrado, se curva sob as palavras de Tesla, como se estivesse diante de um profeta, de um visionário que desvendou os segredos da energia mental, da capacidade da mente humana de influenciar a realidade, de criar um futuro melhor. A entrevista, agora um chamado à ação, um chamado para a humanidade se conectar com a energia mental, com o poder da visualização, com a capacidade de criar um futuro melhor, se torna um guia para a evolução da consciência, para a utilização consciente da energia mental, para a construção de um mundo melhor. Tesla, o Senhor pode nos dar um exemplo, um nome, alguém que, em sua visão, esteja caminhando nesse caminho,
que esteja utilizando a energia mental de forma consciente, de forma responsável, para construir um futuro melhor. Pergunta Arthur, sua voz carregada de admiração e esperança. Tesla, com um sorriso quase imperceptível, responde: o futuro é um campo de possibilidades, um campo infinito onde as ideias se transformam em realidade, onde os sonhos ganham vida. E eu acredito que Elon Musk, com sua visão, com sua capacidade de visualizar o futuro, com sua crença no poder da mente humana, está caminhando nesse caminho. As palavras de Tesla ecoam pela sala, revelando uma conexão profunda entre dois gênios separados por décadas, dois visionários unidos por uma crença inabalável no poder da visualização, na capacidade da mente humana de influenciar a realidade, de criar um futuro melhor. Tesla, o senhor acredita que o futuro da humanidade está nas mãos de Elon Musk? Pergunta Arthur, sua voz carregada de uma mistura de admiração e preocupação. Tesla, com um olhar sereno e confiante, responde: o futuro da humanidade está nas mãos de todos nós, da nossa capacidade de utilizar a energia mental de forma consciente, de forma ética, de forma responsável. Elon Musk, com sua visão, com sua crença no poder da visualização, com sua capacidade de conectar-se com a energia do universo, está mostrando o caminho. Mas o futuro depende de cada um de nós, da nossa capacidade de transformar nossos sonhos em realidade. A entrevista. Agora um chamado à ação, um chamado para a humanidade se conectar com a energia mental, com o poder da visualização, com a capacidade de criar um futuro melhor. Se torna um guia para a evolução da consciência, para a utilização consciente da energia mental, para a construção de um mundo melhor. A entrevista perdida de Tesla, como um farol no tempo, ilumina o caminho para um futuro de possibilidades ilimitadas, um futuro onde a energia mental seja utilizada para construir um mundo melhor, um mundo onde a doença, a pobreza e a violência sejam apenas lembranças do passado, um mundo onde a energia mental, em vez de destruir, crie, em vez de dominar, cure, em vez de separar, una. A imagem de Tesla se dissolve na tela, deixando Arthur em um estado de profunda reflexão. A entrevista perdida, com suas revelações proféticas, se torna um guia para o futuro, um guia para a humanidade, um guia para a utilização consciente da energia mental, um guia para a construção de um mundo melhor. O legado de Tesla, como uma chama acesa, guia os passos de Musk, o visionário da era espacial, que, inspirado pela visão de Tesla, busca, com a mesma paixão e ousadia, construir um futuro melhor para a humanidade. A entrevista perdida de Tesla, como um farol no tempo, ilumina o caminho para um futuro de possibilidades ilimitadas, um futuro onde a energia mental seja utilizada para construir um mundo melhor, um mundo onde a doença, a pobreza e a violência sejam apenas lembranças do passado, um mundo onde a energia mental, em vez de destruir, crie, em vez de dominar, cure, em vez de separar, una. A sala se enche de uma atmosfera de esperança, de expectativa, de fé na capacidade da humanidade de construir um futuro melhor. Arthur, com o coração cheio de esperança, sente que a jornada está apenas começando, que o legado de Tesla continua vivo, que a chama da inovação, da criatividade, da compaixão, continua acesa, guiando os passos de Musk e de todos aqueles que ousam sonhar com um futuro melhor. O enigma da energia mental, revelado por Tesla, continua a desafiar a humanidade, a convidar-nos a despertar para o poder da mente, para a capacidade de transformar nossos sonhos em realidade, para a força que reside em cada um de nós. E, como Tesla nos lembrou, o futuro é um campo de possibilidades, um campo infinito onde as ideias se transformam em realidade, onde os sonhos ganham vida. E agora que você conhece essa história impressionante, quero saber sua opinião. O que você faria nessa situação? Deixe um comentário compartilhando sua reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe e ver como essa história vai se revelar nos próximos vídeos. E ative o sininho para não perder o próximo.